Boa noite, amada igreja, que está na sua casa, mas que está com o coração curvado diante do Deus Altíssimo, que recebe a adoração do seu povo, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós não temos lugares sagrados de adoração, nós temos pessoas que foram santificadas por um chamado que foi dado por Deus e que adoram em espírito e em verdade. Que nesse momento o Evangelho possa tocar você, tocar sua família, que o seu coração se abra nesse momento para ouvir a palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10, acredito que você já achou já. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te suplicamos nessa hora, Senhor, que Tu possas falar conosco, falar ao coração do Teu povo, da Tua igreja, aqueles, Senhor Deus, que estão nas suas casas, que precisam, Senhor Deus, muito ser instruídos por Tua palavra, assim, Senhor Deus, como o pregador desta noite. Que a graça, a ajuda, a iluminação do Teu Espírito Santo seja, Senhor Deus, sobre todos nós, sobre quem prega, sobre quem ouve, Senhor Deus, porque no final das contas todos nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus e estamos, Senhor Deus, na expectativa de ouvir a Tua voz e de sermos conduzidos por Ti. Fala conosco em nome de Cristo. Amém, Senhor. O Evangelho, ele tem o poder de nos libertar das expectativas dos homens. Muitas vezes nós tornamos o nosso coração refém da opinião alheia, do louvor dos homens. E no mundo meritocrático como o nosso, que exige desempenho e performance o tempo inteiro, parece que nós precisamos sempre tirar nota 10. Nós estamos todo o tempo sendo avaliados. A pessoa faz faculdade,
Depois que se forma em direito, por exemplo, não basta a formação da graduação dela, ela precisa fazer um exame da ordem de advogados, para saber se ela está seguindo os critérios do prumo e da régua da ordem dos advogados. Por isso, cada conselho regional de profissão exige que a pessoa esteja meticulosamente dentro dos seus parâmetros. Esse é só um pequeno exemplo, mas há o exemplo também de nós estarmos dentro dos moldes estéticos do nosso mundo, que sempre exigem uma aparência perfeita. E o nosso mundo é um mundo de visual, é um mundo de aparência. Aí estão as redes sociais mostrando a capacidade de cada pessoa produzir a sua própria imagem, colocá-la debaixo de filtros e Photoshop para produzir uma imagem que não é verdadeiramente uma revelação da sua própria identidade. Nós estamos o tempo inteiro falsificando o nosso verdadeiro eu, demonstrando aparências que não correspondem à nossa essência. O nosso mundo também é um mundo consumista. E pelo fato do nosso mundo ser consumista, as pessoas são reconhecidas também por aquilo que elas compram, pela roupa de marca, pela grife, pelos lugares nos quais a pessoa paga para frequentar, os lugares para os quais ela viaja. E, consequentemente, então, ter dinheiro significa produzir também um certo tipo de status social. E isso desvirtua também o sentido cristão de identidade, porque a identidade cristã tem relação com o ser. E o nosso mundo vive uma dinâmica de basear a sua identidade no ter e não no ser. Aquilo que nós temos, muitíssimas vezes, tem muito mais significado e sentido nos círculos sociais do que aquilo que nós somos de fato. E por causa de todas essas pressões, nós nos vendemos muito fácil. E nós nos entregamos a um tipo de mentalidade que não é a mentalidade do Evangelho. Porque o Evangelho, ele produz uma transformação não de fora para dentro, mas uma transformação interior. O apóstolo Paulo, em outra epístola, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma transformação da mente. É uma transformação que começa com metanoia, que começa com arrependimento, começa quando nós revemos os nossos valores, os nossos propósitos de vidas, a orientação do nosso coração, e nós buscamos então a Deus em primeiro lugar, e confessamos a Ele o nosso pecado, e então assim começa um processo de transformação de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por que eu estou falando isso? Porque no versículo 10 desse texto, o apóstolo Paulo fala o seguinte: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Vejam que pergunta ele faz. Eu estou à procura de quê? Do favor das pessoas ou do favor de Deus? Essa pergunta por si só, ela pode ser colocada na devocional de cada pessoa aqui. A gente pode levar essa pergunta para dentro do nosso quarto amanhã, ou hoje quando nós chegarmos em casa, e nós podemos passar o bisturi no nosso próprio coração, avaliando o nosso coração e perguntando: estou eu procurando o favor de Deus ou o favor dos homens? O que tem orientado a minha busca? O que tem sido pesado ao meu coração? Eu estou à espera de uma bênção humana. Eu me frustro quando a expectativa das pessoas em relação a mim não é uma expectativa que me avalia como uma pessoa boa, uma pessoa positiva, de performance, de desempenho. Eu me frustro. Eu me frustro quando as pessoas não me avaliam bem. Eu sou refém da opinião alheia. E o apóstolo Paulo, ele continua essa pergunta,
oferecendo-nos a seguinte resposta. Antes ele faz outra pergunta: ou procuro agradar pessoas? E depois ele oferece uma resposta: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vejam que resposta categórica o apóstolo Paulo oferece. Se eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Em certo sentido, a resposta a essa pergunta, ela pode avaliar a autenticidade do nosso cristianismo. Se nós somos convertidos ou não, se nós temos uma identidade ancorada no Evangelho da graça de Deus ou não. O Evangelho da graça de Deus indica uma salvação não meritória, não baseada na nossa performance, mas uma salvação gratuita, um favor imerecido. Nós não somos amados porque nós somos belos. Nós não somos salvos e reconciliados com Deus porque Ele nos achou num estado de paz, de fé, num estado de amor por Ele. Ele não nos viu como pessoas que desempenhavam bem a obediência aos mandamentos de Deus. Ele não nos amou porque nós éramos belos, mas se nós nos tornamos belos, é porque nós fomos primeiramente amados e o amor de Deus promoveu transformação, beleza e santificação. Ele mudou o nosso caráter, mas quando Ele nos reconciliou consigo mesmo, Ele nos viu como inimigos, Ele nos viu como pecadores e como ímpios. Ele nos viu em um estado de degradação e de distanciamento dEle, que não havia nada em nós que pudesse favorecer o coração dEle a nos querer, a não ser por um desejo dEle mesmo. Nós não movemos o coração de Deus para nós. Nós não despertamos o amor de Deus por nós. Nós não o conquistamos. A explicação do Evangelho para a decisão de Deus nos amar é simplesmente que Ele deliberou nos amar. É um amor gratuito, incondicional e um amor que declara que nós fomos separados por Ele desde antes da fundação do mundo para fazermos parte do seu povo. Diante disso, nós conhecemos um Evangelho que é pela graça, porque Jesus morreu pelos pecadores. E o significado desse termo pelos, dessa preposição, indica o seguinte, que Ele morreu no lugar dos pecadores. Ele morreu por nós. Ele pagou o preço que os nossos pecados reivindicavam da sua justiça. O salário do pecado é a morte. E Ele tomou sobre si esse salário que é a morte. Morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele nos amou quando nós não o amávamos. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ele nos reconciliou quando nós éramos ainda pecadores. Não houve um objeto de amor belo para ser amado, mas Ele amou um objeto de amor feio, e Ele tornou esse objeto de amor amável e bonito por causa da sua graça. Diante disso, vem a pergunta: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? É claro que é uma pergunta retórica, isto é, uma pergunta para a qual já existe uma resposta. E a resposta do apóstolo Paulo é um paradigma e um padrão para a resposta de todo cristão. A gente não foi salvo para procurar o favor dos homens, porque Deus nos favoreceu. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O ser mais infinito, santo, perfeito, puro, amável, justo, nos ama. Nos ama. E se você e eu temos o amor, a aprovação desse ser que colocou o sangue do seu Filho Jesus sobre nós,
Por que nós ficamos tristes, frustrados, entramos em depressão? Por não correspondermos às expectativas das pessoas, por querermos atingir o padrão que as pessoas idealizaram para nós, ou padrões que nós mesmos idealizamos. Nós não somos perfeitos, e não vamos atingir nem o nosso padrão, nem o padrão de outro, nem o padrão da sociedade. No entanto, nós agradamos a Deus, e nós estamos dentro do padrão do seu próprio Filho. Podemos não estar no padrão da sociedade, mas estamos no padrão do seu próprio Filho, porque se o sangue de Jesus nos cobre, Deus, Ele nos olha sempre através do sangue de Jesus. Ele nunca nos vê diretamente, Ele nos vê através do sangue de Jesus, pelas lentes do sacrifício de Jesus. Isso significa que quando Deus, Ele nos olha através de Cristo, Ele vê o seu próprio Filho em nós, e Ele gosta do que Ele vê, e Ele diz: vocês me agradam. O mesmo que Jesus ouviu do Pai nas águas do Jordão, nós podemos ouvir: vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se nós somos servos de Cristo, nós fomos comprados ao preço precioso do sangue de Cristo. E Paulo diz: nós não procuramos o favor dos homens. Por quê? Porque nós somos servos de Cristo. Nós temos uma nova identidade. E aquilo sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês nessa noite é sobre identidade. Identidade é muito mais que o número da sua cédula. Identidade significa muito mais que um retrato, que uma foto. Significa muito mais do que a roupa que nós vestimos, os lugares para os quais nós vamos. Identidade, no Evangelho, ela tem um significado que está sempre atrelado ao que Deus é. Nós não podemos nos conhecer sem conhecer a Deus. Nós não podemos nos conhecer sem crer em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos uma nova identidade. Deus nos aprova, porque o sacrifício de Jesus nos cobre, e Ele fala para mim e para você: vocês me agradam. Quando nós cremos em Jesus, nós somos adotados, nós somos justificados, perdoados dos nossos pecados, nos tornamos filhos e participamos da família de Deus. Essa é a nossa nova identidade. E o apóstolo Paulo, durante o seu ministério público, ele o tempo inteiro fala a respeito dessa identidade que foi refeita na sua própria vida a partir do conhecimento de Cristo Jesus. Em outra epístola, aos Filipenses, ele fala que por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, aquilo que antes ele considerava lucro, agora ele considera perda. Porque agora seus valores se reverteram completamente. Ele não faz a sua identidade em cima do seu desempenho, das suas obras, dos seus rituais religiosos, do seu pedigree, da sua veneração pelas tradições ancestrais. Ele não cria a sua identidade orbitando em torno da sua própria pessoa. Ele diz: o que eu considerava lucro, aquilo que para mim era muito caro, precioso, que pesava muito ao meu coração e que eu imaginava que sem isso eu não podia viver, eu descobri que isso agora é entulho, que isso não vale basicamente nada diante do conhecimento de Cristo Jesus. Ele encontra Jesus. E o próprio Cristo nos Evangelhos fala a respeito dessa experiência de encontrá-lo como alguém que descobre que tem um tesouro no campo. E uma vez que essa pessoa descobre que tem um tesouro escondido dentro do campo, ela vende tudo que ela tem e toma posse daquele campo, compra aquele campo, porque sabe que pode agora se apropriar daquele tesouro.
destaco, o que Jesus está ensinando é que essa pessoa que encontra o tesouro escondido no campo, ela reconhece que o valor inestimável daquele tesouro vale vender tudo o que ela possui e deixar tudo para trás e virar as costas para tudo, para dar o rosto para Jesus. O Evangelho produz isso. O Evangelho produz arrependimento, mudança de mente e o reconhecimento que nós podemos abandonar aquilo que definia a nossa identidade. Seja o dinheiro, seja uma vida de prazer desenfreado, seja uma busca constante por sensações à flor da pele, seja uma vida onde nós buscamos o reconhecimento intelectual de outras pessoas. Cada pessoa nessa terra tem a sua busca. Cada pessoa busca a felicidade à sua própria forma, seja pelos livros, pela ciência, pelas aquisições intelectuais, seja estocando prazer, sensações, experiências que vão levá-la a construir uma realidade paralela para que ela não encare o mundo cruento, duro, do jeito que é. Seja uma vida consumista, onde a pessoa se veste do que ela compra e vive baseada no que tem. Seja, inclusive, uma vida de religiosidade e de rituais. Mas tudo isso não pode criar uma identidade em Deus. Essa identidade em Deus ela é feita através da fé. E o apóstolo Paulo, para destacar essa nova identidade, ele apresenta a partir do versículo 11 um testemunho pessoal. É uma sessão autobiográfica, ele fala de si mesmo. E é muito interessante a gente ouvir um apóstolo deflagrando o coração, se vulnerabilizando, mostrando como o Evangelho particularmente lhe toca, mostrando que o Evangelho não é simplesmente um sistema de doutrinas, não é simplesmente algo lógico ao qual nós temos que anuir intelectualmente. O Evangelho não é simplesmente um pensamento, uma filosofia. O Evangelho essencialmente é o encontro de alguém com alguém, de um ser com outro ser, um ser pecador finito com um ser infinito, com um ser criador de todas as criaturas. O apóstolo Paulo, então, ele fala do seu passado, e ele destaca o seu passado, não porque ele está enfatizando com prazer aquilo que ele foi, mas ele destaca o que ele foi para mostrar que ele já não é o que ele foi um dia, porque o Evangelho transforma e arrebata por completo a vida da pessoa. Ele fala o seguinte: vocês ouviram, versículo 13, vocês ouviram qual foi no passado ao meu modo de agir. Vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la, e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O apóstolo Paulo está destacando a sua identidade, em primeiro lugar, pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho, ele está aqui demonstrando a sua identidade. Ele diz que no passado, ele era tão zeloso pelas tradições ancestrais, ele valorizava tanto a lei, o Antigo Testamento, que ele chegou ao ponto de acreditar que esse novo movimento que insurgia na Palestina e que se espalhava pelo Império Romano, esse movimento se consistia, na sua opinião, em algo herético, em algo que comprometia a pureza do judaísmo. E ele acreditava que, lutando contra a igreja de Deus, ele estava afastando da sua nação a própria ira e o próprio castigo de Deus, porque esse movimento, na sua percepção, era um movimento herético, era um movimento de apostasia, e não um movimento de encontro com Deus. E ele diz então que chegou a ser violento, e perseguia a igreja com essa violência, procurando destruí-la. Vejam que coisa, eu diria que até assustadora.
Esse homem, enquanto Saulo de Tarso, ele procurava destruir a igreja que um dia ele se tornaria um dos principais edificadores dela, o apóstolo aos gentios. Assim como Pedro recebeu pelo Espírito Santo uma graça para operar eficazmente aos judeus, o apóstolo Paulo recebeu graça para atuar aos gentios, aqueles que não eram judeus. E ele foi um instrumento para a edificação da igreja. Mas ele diz que no seu passado ele procurava destruir a igreja. Ele diz também que no seu passado ele levava vantagem sobre muitos da sua idade, sendo extremamente zeloso. Ele procurava de maneira cuidadosa, com todos os requintes e concentração, ele procurava obedecer à lei de Deus. Ele moralmente procurava viver de modo irrepreensível. E ele era, inclusive, muito mais desenvolvido que pessoas muito mais velhas que ele. Essa é a percepção dele sobre o seu passado. No entanto, nada disso foi suficiente para ele ter uma identidade em Cristo Jesus, para ter uma identidade em Deus. Ele conhecia o Antigo Testamento, ele era da seita do judaísmo mais radical, que era a seita dos fariseus. Ele foi educado pelo rabino mais gabaritado da época, que era Gamaliel. Quanto ao zelo, ele perseguia a igreja, acreditando que essa era uma obra e um serviço prestado a Deus. Ele realizava essa cruzada, essa inquisição contra a igreja de Jesus. No entanto, nada disso produziu uma identidade em Cristo, um coração sossegado. Havia ódio no coração do apóstolo Paulo, do coração de Saulo de Tarso, para ficar mais definida a diferença. Havia ódio no coração de Saulo de Tarso, não havia amor, não havia paz, não havia sossego e tranquilidade, havia uma alma inquieta, que respirava ameaças contra o povo de Deus. E nesse ímpeto de ódio, de desassossego, respirando ameaças, sendo extremamente violento, ele envereda pelo caminho de Damasco, no intuito exclusivo de perseguir cristãos, com o consentimento dos principais sacerdotes da época. Ou seja, Paulo está construindo o argumento aqui, mostrando que a sua linha de raciocínio não o levava à conversão. Quando ele entra no caminho de Damasco, a sua linha de raciocínio não o está levando à conversão. Ele está de ódio em ódio, de ameaça em ameaça. No entanto, ele se converte exatamente no lugar onde o ódio do coração dele era o ódio mais inflamado, onde a inquietude do coração dele era a mais desassossegada. Quando ele estava obstinado com a certeza falsa de que aquele movimento era um estorvo à causa de Deus. Com todo esse pensamento cristalizado, com todas essas ideias fixas na mente, ele entra no caminho de Damasco. E aí vem o versículo 15, que fala o seguinte: mas, graças a Deus existe um mais no Evangelho. Ele era zeloso, ele perseguia a igreja, buscava destruí-la, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem. Ouça essa expressão, achou por bem. Aquele que me separou antes de eu nascer, achou por bem. Por que Saulo de Tarso se converteu? Porque Deus quis. Não foi porque ele estava já pensando no Evangelho, raciocinando
de uma forma que o inclinava à conversão. Não foi por causa da sensatez, da lucidez dele. Não foi por causa do seu livre-arbítrio. Não foi porque um lampejo de sensatez apareceu no seu coração. Não foi. Não foi por isso. Não foi porque havia dentro dele um dispositivo capaz de dar o gatilho e mudar os pensamentos de uma hora para outra. Não existe no ser humano nenhum dispositivo capaz de dar o gatilho, de dar a virada, de dar uma ignição para nós agora começarmos a adorar a Deus. Se Deus não viesse até nós, nós não iríamos até Ele. E Paulo está dando o seu testemunho, exatamente para dizer que a sua nova identidade, ela existe simplesmente por causa da graça, simplesmente porque Deus quis salvá-lo. Salvação é graça do início ao final, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos trouxe vida quando nós estávamos mortos. Não fomos nós que fomos até Deus, que construímos o caminho, mas o Filho de Deus fez um caminho longo, saiu do céu e veio para a terra, obedeceu, guardou a lei de Deus, teve misericórdia dos homens, se compadeceu, pelas suas mãos, milagres e prodígios foram realizados, a glória de Deus se manifestou através de Cristo Jesus, e nele, em Jesus, habitou o próprio Deus em pessoa entre nós. E ele foi para o Calvário, e do Calvário ele foi para um túmulo, e do túmulo ele ressuscitou, transitou entre os homens durante 40 dias após a ressurreição, e depois foi assunto aos céus, e está à destra de Deus o Pai, intercedendo por nós, clamando por nós, para que a nossa fé permaneça. Do início ao final, salvação é graça. Saulo de Tarso, ele era um homem perseguidor e violento, cheio de ódio no coração, desassossegado e inquieto, um homem cheio de rituais e de religião, culto, mas era um homem que, apesar da religião, ele não tinha, através de Cristo, se reconciliado com Deus. E ele conta o seu passado para mostrar para aqueles cristãos da Galácia que, se eles acreditassem em rituais, se eles acreditassem simplesmente na circuncisão, se acreditassem simplesmente na religião, eles não fariam parte da mesa do Senhor. Se acreditassem simplesmente no seu próprio desempenho e nas suas próprias obras. Hoje, talvez, não seja a circuncisão o grande exemplo para nós darmos no século XX. Naquele primeiro século, aqueles cristãos convertidos do judaísmo exigiam que os novos convertidos fossem circuncidados, acreditando que era Jesus mais alguma coisa, Jesus mais a circuncisão. E a mensagem de Paulo não é Jesus mais uma coisa, não é Jesus mais a circuncisão, só Jesus basta. No século XVI, a mensagem de Martinho Lutero foi que a salvação é pela graça, mediante a fé somente. É pela graça, mediante a fé somente. E ele diz: somente Cristo. Cristo basta, só Jesus. Hoje, talvez a gente não queira colocar a circuncisão, porque esse não é o contexto. Mas qual é o contexto de hoje? O contexto de hoje é Jesus mais um pouquinho de filosofia, Jesus mais um pouquinho da minha sabedoria, Jesus mais um pouquinho do meu desempenho, da minha articulação, daquilo que eu consigo construir na sociedade. Jesus me satisfaz, mas eu também preciso fazer a minha identidade com um pouco da aprovação dos homens.
Tim Keller, ele diz, ou melhor, Tim Keller exemplifica a suficiência do Evangelho, dando o exemplo do vácuo. Ele diz que se alguém fala assim, existe 10% de ar nesse vácuo, é 90% de vácuo e 10% de ar. Esse vácuo está enriquecido por 10% de ar. Isso seria uma contradição de termos, porque vácuo, por definição, ele não pode ter ar. Ele não pode ser enriquecido por ar, logo ele deixaria de ser vácuo. Vácuo, para ser vácuo, é 100% de vácuo. É 100% de ausência de ar. Do mesmo modo, evangelho, para ser evangelho, é 100% de Cristo e completa ausência de obras para a salvação. As obras são o efeito. O evangelho é simplesmente a graça de Jesus e Cristo somente. E o apóstolo Paulo, ele fala que Deus, ele quis, achou por bem. Quando Deus que me separou antes de eu nascer. O que significa isso, irmãos e irmãs? Quando Deus que me separou antes de eu nascer. Significa que havia um plano eterno de Deus para com o Saulo de Tarso, antes do Saulo de Tarso nascer. E isso não é um privilégio de Saulo de Tarso, porque o método da salvação de Deus não é variável e adaptável a cada pessoa. O método de Deus é único. E a Bíblia ensina do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, ensina que Deus tem um povo. Isso é muito claro quando Deus ele chama Abraão. Abraão não era Israel. Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, onde corresponde hoje ao Iraque, ao Irã. E ele chama Abraão, que não era Israel, que não era israelita, que não era circuncisão, que era filho de fabricante de ídolos, num lugar politeísta. Deus chama Abraão para ser progenitor de Israel. E Deus escolhe Israel, não escolhe a China, não escolhe o Egito, mas escolhe Israel para que através de Israel todas as famílias da terra sejam abençoadas, para que o evangelho inclusive chegue aos egípcios e aos chineses. Mas ele começa por Israel. Deus tem um povo. Deus escolheu Jacó e não Esaú. E por incrível que pareça, Saulo de Tarso tinha tudo para não ser um escolhido. Mas parece que a graça de Deus, ela aparece nos lugares mais improváveis, para mudar a identidade dos homens, para criar um povo que diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Deus está criando na terra um povo que não depende de Photoshop, que não depende do ter para ser. Um povo que não depende de desempenho para ser aprovado e querido por Deus. O menos provável acontece no lugar mais improvável, o caminho de Damasco, o caminho para a terra dos pagãos. No caminho para a terra dos pagãos, Saulo de Tarso, ele se torna um cristão. Uma luz súbita lhe aparece, e o modo dele narrar essa experiência é o seguinte: chamou pela sua graça, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Revelar seu Filho em mim. Foi isso que aconteceu. Deus revelou o seu Filho no apóstolo Paulo. E esse revelar seu Filho em mim tem dois sentidos, ou duas facetas de uma experiência única. O primeiro sentido da experiência única do revelar seu Filho em mim é que Jesus se revelou ao Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E um dia Jesus se revelou a nós no nosso caminho de Damasco, para que nós pudéssemos dizer: aquilo que antes era lucro, agora eu considero perda.
para que nós pudéssemos dizer: eu agora procuro o favor dos homens, sabendo que se Deus é por mim, ninguém poderá ser contra mim. Ele revelou o seu Filho a Saulo e a cada um de nós no caminho de Damasco. Mas ele não revelou o seu Filho em nós para que nós tivéssemos uma espécie de experiência contemplativa solitária e ficássemos então trancados, contemplando Jesus a vida inteira e não compartilhássemos com ninguém sobre Jesus. Saulo de Tarso, ele diz: ele revelou o seu Filho em mim para que por intermédio de mim eu possa revelar o seu Filho ao mundo e pregar o Evangelho entre os gentios. Deus revela o seu Filho em nós, para que por intermédio de nós possamos pregar o Evangelho para o mundo inteiro. O que precisa acontecer para nós sermos instrumentos que revelam Jesus ao mundo? A primeira coisa que deve acontecer é Jesus se revelar a cada um de nós. Se você ainda não teve a experiência, você que me ouve, aquela experiência pessoal, particular, que você pode descrever como Jesus se revelando a você, é isso que falta para que você possa anunciar Jesus ao mundo, porque primeiramente Ele precisa se revelar a você. E a boa notícia é que para as pessoas mais improváveis, nos lugares mais improváveis, Ele se revela. E a boa notícia é que é pela graça de Deus, que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, para que a glória seja dada toda a Deus. E a nossa identidade nova é esta: não é uma identidade que autoproclama o nosso próprio nome, não é uma identidade baseada na vaidade, mas é uma identidade que oferece toda a glória a Deus. E caso nós não tenhamos uma identidade que dê toda a glória a Deus, nós continuaremos buscando a adoração das pessoas, a reverência dos homens, e quando nós não tivermos a reverência e o louvor dos homens, isso fará com que nós nos sintamos com o nosso coração totalmente desfalecido, porque nós estaremos esperando dos homens uma aprovação que somente Deus pode nos dar. Por isso, não confira a nenhum ser humano direitos e poderes que simplesmente Deus tem sobre o seu coração. Somente Deus tem o direito de avaliá-lo completamente. E a boa notícia é que Deus nos avalia através de Jesus. E quando Deus nos avalia através de Jesus, Ele diz: eu gosto de vocês, eu amo vocês e eu gosto de vocês. Não sintam-se desolados e condenados por nenhum homem, por nenhuma opinião, por não terem o que gostariam de ter, por não atingirem os patamares e os ideais que gostariam de atingir, que não são nem os ideais e os patamares de Deus, mas são ideais que vêm nesse rolo compressor de uma sociedade exigente por aparência, por pessoas que têm e não são. Então não dê a ninguém esse direito e poder que simplesmente Jesus tem sobre você. Não sinta-se condenado por ninguém, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você é servo de Cristo, não cabe a um servo de Cristo buscar o favor dos homens, porque um servo de Cristo, ele tem a sua nova identidade em Cristo Jesus. Portanto, eu termino dizendo: ancore a sua identidade na revelação do conhecimento de Jesus a você no seu caminho de Damasco. Jesus apareceu a você. Demonstre a sua identidade através do seu testemunho e desenvolva a sua identidade através do seu relacionamento com Deus todos os dias. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Nós oferecemos muitíssimas vezes poderes e direitos a homens,
que deveriam ser oferecidos simplesmente a Ti. Nós somos cristãos, mas nós ainda convivemos com o nosso pecado. E por causa disso, Senhor Deus, vez por outra a gente regride. E vez por outra, Senhor Deus, a gente peca, pensando que a gente precisa de Jesus e mais alguma coisa, da aprovação de Deus e de um pouquinho da aprovação dos homens. Mas o Evangelho é 100% Cristo. O Evangelho é 100% aprovação de Deus. É através da fé. É através da fé e nós somos salvos pelo objeto da nossa fé, não pelo nível da nossa fé, porque nem sempre o nosso nível de fé está cheio, o nosso tanque está vazio. Muitas vezes a gente perde as forças, o gás, Senhor, o ânimo, a gente desanima, a gente vive refém da opinião alheia. Mas hoje, que nós nos voltemos ao Evangelho de Cristo Jesus, ao Evangelho, Senhor Deus, que trouxe conversão no caminho de Damasco, e o Evangelho, Deus, que traz também conversão diária, Senhor Deus, sempre que nós nos arrependemos e cremos. Por isso, Deus amado, a grande verdade sobre nós é que nós somos amados, que o Senhor gosta de nós, que o Senhor nos aprova por causa de Cristo, que o Senhor nos torna belos por causa de Cristo, que nós temos valor por causa de Cristo, que nós temos uma identidade, um novo nome por causa de Jesus. Senhor, isso é muito maravilhoso. Senhor Deus, isso é maravilhoso, inefável, uma nova identidade em Cristo Jesus, que nós possamos nos vestir do novo homem e nos despir do velho, e nos renovar todos os dias, Senhor, nessa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus, para que cada vez mais nós dependamos do Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados nessa hora, purifica o nosso coração, e visita, Senhor Deus, os meus irmãos e minhas irmãs, em seus lares, todos aqueles, Senhor Deus, a quem esta palavra está chegando nessa hora, que o Senhor possa visitá-los, transformá-los com a sua graça, que o nosso testemunho seja um testemunho que demonstre, Senhor Deus, a graça de Deus e a nossa nova identidade. Por favor, Senhor, dá-nos ousadia, coragem para isso, e nessa hora visita, Senhor Deus, aqueles que estão tristes, desanimados, cabisbaixos, com vontade de desistir, Senhor Deus, que cansaram, Senhor Deus, de buscar essa identidade em vários lugares, que o Senhor agora traga sossego e paz, a paz de Jesus que excede todo entendimento, que o Senhor nos visite no nosso cansaço por esse tempo, Senhor Deus, de pandemia, que o Senhor visite, Senhor, os enfermos, os que estão acometidos de enfermidades, os que estão se recuperando em casa, ou os que estão, Senhor Deus, também num leito de hospital. O Senhor é o médico dos médicos, Jeová Rafá, aquele que cura, Senhor Deus, os nossos irmãos, cura, Senhor Deus, aqueles por quem nós oramos, cura nossos parentes, vizinhos, Senhor Deus. São muitos casos de morte, mas são muito mais casos, Senhor Deus, de pessoas que se recuperam, porque o Senhor continua operando e curando. E obrigado, Deus, por essa vacina no horizonte. A nossa esperança não está nela, mas nós oramos, Senhor Deus, por ela. Nós oramos ao Senhor, para que o Senhor desse sabedoria aos médicos, aos cientistas, para desenvolverem, Senhor Deus, essa vacina, e não simplesmente uma, mas várias vacinas, Senhor, foram produzidas, e nós te oferecemos toda a glória por isso. Obrigado, Senhor Deus, pelos médicos que já foram vacinados, profissionais da saúde, Senhor Deus, por aqueles, Senhor Deus, que estão na fila, Senhor Deus, pelos idosos, Senhor Deus, que já serão, Senhor, vacinados, Senhor. Por favor, Deus, que esse processo seja conduzido pela liderança do nosso país, Senhor, com sabedoria e discernimento,
Que esse processo seja, Senhor Deus, acelerado, Senhor Deus, para que o mais rápido possível a população esteja, Senhor Deus, imunizada, Senhor Deus, vacinada. Por favor, Senhor Deus, abençoa, Deus, esse processo, que a tua boa mão esteja sobre o nosso país. Visita, Senhor, as famílias, Senhor Deus, enlutadas, aqueles que nessa semana perderam, Deus, alguém muito querido, Senhor. Deus amado, por favor, consola o coração, Senhor, do marido que perdeu a sua esposa, Senhor Deus, da filha que perdeu a sua mãe. Consola, Deus, com o Espírito Santo, que é Espírito de consolação, e que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, possa reinar nessa família, nessa casa, Senhor. Que a esperança viva da ressurreição seja, Senhor Deus, pulsante nesse coração, Pai, em nome de Jesus. Que a esperança da ressurreição seja, Senhor Deus, um tônico nessa alma, Senhor Deus, que está cansada. Seja, Deus, uma forma de nós falarmos a quem foi embora, até logo, até o dia da ressurreição. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, pela tua igreja, por tua casa, pela liderança da igreja, Senhor, pelos pastores da igreja, pelo conselho, pelos diáconos, pelas sociedades internas, Senhor, pelos homens, pelas mulheres, pelo ancião mais avançado, Deus, e pela criança, Senhor Deus, que nasceu recentemente. Senhor, que a tua igreja seja abençoada, Senhor Deus, desde o mais tenro menino e menina, Senhor Deus, até o mais avançado ancião. Que a tua igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja ousada, tenha um testemunho exuberante, seja viva, seja íntegra, Senhor Deus, comprometida contigo, alicerçada na sua identidade. Que a tua igreja, Senhor Deus, receba a visitação de um poderoso avivamento, que nos aviva, que aviva a obra missionária, que aviva, Senhor Deus, o conhecimento do Senhor na terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.